Até pouco tempo atrás, se você quisesse levar uma Ram Rampage para sua casa, você das duas uma. Ou escolhia pelo bom desempenho do motor 2.0 a gasolina, ou pelo bom consumo do motor 2.0 turbo diesel. Mas os seus problemas acabaram, porque o antigo motor 2.0 foi encerrado e substituído pelo motor 2.2, trazendo mais potência, mais torque, ainda mais economia e um funcionamento também ainda mais suave do que anteriormente. Além do motor, que agora é bem interessante, o que mais a Ram Rampage tem de bacana? Isso e muito mais a gente conta na avaliação hoje da Ram Rampage Laramie 2026. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A Ram Rampage trouxe a marca Ram aqui no Brasil para uma categoria que antes ela não brigava. Mas pensando a nível global, a Ram sempre foi uma marca bem diversa. Lembrando que em outros mercados da América Latina, Doblô e Estrada são vendidas com a marca Ram. Pois bem, e afinal, o que é a Rampage? A Rampage usa a mesma base que a gente encontra na Toro, Compass, Commander e Renegade, que é a plataforma Small Wide 4x4, com alguns elementos de chassi muito parecidos aqui com o que a gente encontra na Toro. E a solução aqui no final das contas foi muito bem acertada. É um carro que tem um acabamento inclusive melhor do que os carros da Jeep e um visual aqui que é bem diferente da Toro, inclusive é um carro significativamente maior do que a sua irmã. Realmente uma estrela aqui da engenharia brasileira. Lembrando que esse carro, apesar de ser uma Ram, foi o primeiro carro da marca desenvolvido fora dos Estados Unidos pelos brasileiros lá em Betim para ser fabricado em Goiânia. E bom, agora na linha 2026 ela trouxe algumas renovações nas suas versões. E ela atualmente tem 3 opções com motorização diesel e uma opção com motorização a gasolina. A versão de entrada é a versão Longhorn, que pede alguns equipamentos ali de comodidade, segurança e também de visual, para fazer com que ela fique alinhada em preço com suas concorrentes, seja a Toro topo de linha com motor diesel, ou seja a Ford Maverick, híbrida ou a gasolina. E depois dessa versão Longhorn, a gente tem 3 versões que podem as 3 serem chamadas de topo de linha, cada uma com um propósito um pouquinho diferente. A primeira delas é a versão Rebel, com um visual um pouquinho mais off-road e com um pouco menos de equipamentos do que as suas irmãs. Porém, um pacote aqui que adiciona o banco elétrico e o som premium, fazendo com que ela fique exatamente com os mesmos equipamentos dessa versão aqui, que é a Laramie. A versão Laramie tem ali visual mais cromado, um pouco mais do agro, mas ela tem um pacote de equipamentos que adiciona aqui elementos escurecidos e que fazem inclusive ela ficar muito parecida com a outra versão de topo de linha, que é a versão RT. A única equipada com motor a gasolina atualmente e que traz todo aquele visual esportivo pelo lado de fora, escurecido pelo lado de dentro, escapamento diferente e, é claro, um motor mais potente aqui do que os motores a diesel. É uma linha muito bem amarrada e que agora para 2026 ficou de 15 a 30 mil reais mais barato do que era até 2025, exatamente para abrir espaço para a nova Ram Dakota, que está na faixa ali dos 280 aos 310 mil reais e que traz de novo essa proposta de um carro premium de entrada aqui para a linha da Ram, mas dessa vez feito sob chassi, usando como base a Fiat Titano. E bora começar a falar sobre o elefante na sala. E o elefante na sala não é esse elefante branco aqui. Inclusive, né, vale falar que essa versão aqui, apesar de ser a versão Laramie, ela tá com um pacote black. Então ela tá aqui com toda essa frente escurecida, né? A grade é escurecida, as logos escurecidas, os retrovisores são pretos, o interior também é preto, ele perde aquele interior marrom que tem nas outras versões e faz ela ficar com esse visual um pouquinho mais marvado aqui, esse visual de Rampage RT. Eu pessoalmente achei bem bonito, talvez eu não escolheria o branco aqui com esse pacote, mas eu achei um visual bem legal. Mas bom, o elefante aqui no caso não é ele, o elefante é o novo motor 2.2 aqui. Um motor 2.2 que segue exatamente a mesma construção básica que a gente já tinha no antigo 2.0 e é um motor, inclusive, óbvio, da mesma família, que é a família Pratola Serra. O que é a família Pratola Serra? É um motor no Maréia. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar com o cabelo em pé aqui em relação a isso, mas pode ficar tranquilo, que aqui esse motor é super confiável. É um motor que já está em linha aqui há bastante tempo, desde a época de lançamento de Renegade aqui no Brasil, há cerca de 10 anos atrás. Enfim, é um excelente motor
E agora, nessa atualização com a nova versão 2.2, além de ser 10% maior, né, se comparado ao 2.0, ele também trouxe bem mais torque e bem mais potência. Então agora são 200 cavalos e 45,9 kgfm de torque, 30 cavalos a mais do que a versão anterior e cerca de 8 kgfm de torque a mais do que ele tinha anteriormente. O câmbio continua sendo o mesmo, né, o automático de 9 marchas da ZF, e é um câmbio, bom, um pouquinho confuso. A posição do motor aqui fica bem alto, como é comum aqui nessas versões aqui do Small Wide 4x4. A gente tem uma pequena manta termoacústica aqui em cima. E vale comentar que, apesar de todo esse trabalho aqui de isolamento, a Rampage não é um carro silencioso, inclusive é um carro bem barulhento. Mas eu acho que isso combina um pouquinho aqui com a sua personalidade, aquele sopro de escapamento, aquela força de que parece ser um carro maior e mais potente até mesmo do que de fato ela é. E a Rampage parece ser um carro bem grande. E ela de fato é um carro bem grande, com mais de 5 metros de comprimento e quase 3 metros de entre-eixos. É um carro significativamente maior do que a Toro e também um pouco maior do que a Maverick. É uma dimensão aqui de picape média e um carro também com características de picape média, com 23 centímetros aqui de vão livre e também bons ângulos de entrada e de saída. É um carro que consegue encarar um off-road muito bem, lembrando que todas as versões, desde a versão de entrada, seja a diesel, seja a gasolina, ela sempre tem a tração nas 4 rodas. Mas também não vai abusar muito no off-road não, porque apesar desse carro conseguir levar bastante desaforo, essa versão principalmente aqui não tem muito essa proposta. E o principal ponto que faz com que essa Rampage aqui não seja exatamente um carro off-road é a escolha de pneus, que aqui são Pirelli Scorpions 235/60 Aro 18. É uma escolha de pneu muito similar à que a gente tem ali nas outras versões Longhorn e RT. E se você quiser realmente um carro feito para off-road, a melhor opção aqui é você ir para a versão Rebel, que tem rodas menores, aro 17 e também pneus mais robustos feitos para a terra. O sistema de suspensão aqui também não é exatamente um sistema feito para o off-road pesado. A gente tem um sistema de suspensão independente nas 4 rodas e realmente muito, mas muito bem ajustado para a cidade. O rodar aqui não tem aquele mesmo pulo que a gente tem em picape sob chassis, e o sistema de freio é a disco nas 4 rodas, ventilado nos 4. Enfim, é um ótimo carro para a cidade, mas para o off-road, apesar dele cumprir muito bem a proposta, é claro que ele não vai ter a mesma robustez que a gente encontra em um carro feito sob chassi. A Rampage é um carro para a cidade, ou no máximo uma terrinha básica ali. E se o off-road não é exatamente a proposta da Ram, principalmente nessa versão aqui, a Laramie, o trabalho aqui de carga também não é exatamente a sua proposta. Mas isso não significa que ela não faça um bom trabalho. Afinal de contas, aqui são 980 litros de capacidade, significativamente maior do que a gente encontra ali na Toro, e 1.015 quilos de capacidade de carga aqui também. Ou seja, números bem razoáveis aqui, que vão colocar ela em linha, inclusive com picapes maiores, médias, que agora, quanto maior a carroceria vai ficando, menor a caçamba vai. E o acabamento aqui é bem bacana, né? Então agora a gente tem aqui a capota marítima em todas as versões. Não é uma capota marítima que veda 100%, mas é uma boa capota marítima que vai conseguir vedar mais do que nas picapes médias. E o acabamento interno aqui é todo em plástico, com alguns porta-copos aqui na tampa, com, olha, a queda suave, amortecida, coisa que a gente não costuma encontrar inclusive nas picapes médias. E a iluminação interna aqui também é em LED. Mas, de novo, não é um carro feito para o trabalho, então a gente não tem régua aqui na parte traseira, escada, a própria Ram Box que a gente encontra em outros modelos. A gente não tem grandes frufrus, grandes diferenciais. É uma caçamba de plástico. Funciona bem. Mas a minha dica é, se você está procurando um carro para trabalho, primeiro de tudo, não gasta todo o dinheiro que a Rampage vai pedir aqui nessa versão. Vai para uma versão de entrada se você ainda quer os bons equipamentos, os bons acabamentos lá no interior. Mas talvez seja melhor ir para uma picape média, que realmente é para você levar uma carga de vez em quando. É um carro principalmente para a cidade e muito, mas muito bom na estrada. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vale lembrar também que essa versão aqui é a Laramie com pacote escurecido, então a gente tem lanternas escurecidas, logo escurecida. E também aqui, olha, o para-choque que é cromado na versão convencional, aqui é em preto fosco. Então com uma carinha bem de plástico, mas eu acho que o visual fica bem bacana mesmo assim. E quando o assunto é segurança, a Ram Rampage faz um trabalho muito legal, pelo menos nessas 3 versões de topo.
apresentando 7 airbags, então os 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e também um airbag de joelho para o motorista, com controle de tração e de estabilidade, que lembrando, são sistemas obrigatórios por lei, e também com um pacote ADAS bem completo. Então aqui a gente tem piloto automático adaptativo com sistema Stop and Go, então você pode parar o carro e resumir ali de forma automática. A gente tem um sistema de frenagem de emergência, a gente tem um sistema de manutenção de faixa e também um sistema de centralização, melhor do que a gente tinha anteriormente e também em outros carros da Jeep. E aqui a gente também tem o leitor de placa e o sensor de ponto cego nos retrovisores. Um baita pacote de segurança que coloca ela em linha aqui com o que a gente encontra nessa faixa de preço e melhor inclusive do que as picapes médias que vão ter um preço mais ou menos parecidos aqui com ela. Ponto aqui importante a pontuar é que a versão de entrada Longhorn ela não tem esses mesmos equipamentos, então ela tem um pacote ADAS mais simples e apenas 6 airbags, mas tirando elas, todas elas têm um pacote bem completão. Mas quando o assunto são os equipamentos feitos para off-road, aqui a gente tem um pacote bem basicão. Então é claro, é um carro com tração 4x4 em todas as versões, e aqui a gente tem o Hill Descent Control, que é um assistente de descida, e também aqui a opção de 4x4 reduzida, que é na verdade a primeira marcha do câmbio de 9 marchas. Fora isso, a gente não tem grandes coisas a mais. Enfim, picapes médias talvez ofereçam um pouco mais aqui em relação a isso, quando a gente compara nessa mesma faixa de preço. E já que a gente começou aqui falando um pouquinho sobre o que o carro não tem, né? O que ele poderia ter? Quando o assunto é off-road, ele poderia ter o seletor de modo de condução que a gente tem ali no Jeep Renegade. Ele poderia ter, por exemplo, uma câmera 360 que a gente encontra em vários outros carros. Ou talvez aqui uma câmera no retrovisor, que seria algo legal para melhorar um pouquinho a visibilidade lá da traseira, que não é muito boa, afinal ela é bem mais alta do que a carroceria aqui na frente. Fora isso, para falar a verdade, não dá para sentir muita falta aqui. Ele poderia ter, sei lá, um segundo carregador por indução, ele poderia ter uma terceira zona de ar-condicionado, mas essas são coisas muito pequenas e que não vão afetar muito a sua convivência aqui no dia a dia com o carro. Porque o pacote de equipamentos aqui é muito, mas muito bom. A gente tem aqui 2 telas bem legais, então essa central multimídia bem grande aqui no centro e também uma tela grande no painel. A gente tem esse console elevado aqui com um carregador por indução ventilado, ar-condicionado de 2 zonas. A gente tem aqui também mais portas USBs nesse espaço aqui inferior. A gente tem um bom porta-copo aqui, que é aquele porta-copo modular que a gente encontra nos carros da Stellantis. A gente tem um bom apoio de braço. Lá atrás a gente tem 4 saídas USB. A gente tem também aqui essa alça para entrada e saída do carro. Os para-sóis aqui têm iluminação dos 2 lados e espelho dos 2 lados. Enfim, é um carro com um bom conjunto de equipamentos, com bastante coisa aqui de comodidade. Além, é claro, de uma ergonomia também muito boa, principalmente se considerando uma picape. Porque a posição de dirigir aqui é exatamente a mesma que a gente encontra nos carros da Jeep, seja o Compass ou o Commander. Então, para início de conversa, é bem torto, né? Você percebe que banco, volante, pedal não é exatamente centralizado, e isso dá para ver como que meu braço aqui fica muito mais flexionado do que do lado de cá, que está bem mais esticado. Isso vai fazer alguma diferença na prática? Não, não vai, porque a ergonomia daqui é bem legal. Você senta em uma posição um pouquinho mais alta, né? Então você tem aquela sensação de robustez, segurança que é esperado de uma picape. E o fato da dianteira do capô ser bem mais alto também passa uma sensação de robustez e de segurança um pouquinho melhor. Os bancos aqui são elétricos, tanto para o motorista quanto para o passageiro, com vários ajustes aqui, né? Então você consegue controlar não só a altura do banco na parte de trás, mas também separadamente na parte da frente. Encosto também é elétrico, a gente tem um ajuste da lombar e lá no passageiro a gente também tem exatamente os mesmos ajustes. O que falta aqui? Talvez uma memória, não precisava ser no banco, mas talvez uma memória ali na central multimídia, enfim. Um pequeno detalhe aqui de ergonomia, mas no geral, tudo é muito bom. Bancos extremamente confortáveis, com um bom material, um material robusto, né? Ele tem uma pegada um pouquinho mais rústica, mas passa uma sensação de robustez muito bacana. A posição dos pedais é um pouquinho deslocada para o centro, então um ponto de atenção aqui para quem gosta de usar botinas, botas maiores. Então olha, repara, como que o pé fica encostando aqui no console central, mas felizmente aqui a gente não tem nenhuma emenda de peça de plástico, então o pé não fica preso. O volante tem ajuste de altura e de distância em um campo bem bom.
Eu, pessoalmente, como gosto de sentar na posição mais baixa, eu também gosto do volante numa posição mais baixa. E olha, ele fica muito bom. Mas para aquelas pessoas que gostam de sentar mais alto, ele também consegue ficar bem para cima, o banco vai bem para cima e o cinto também tem ajuste de altura. Ou seja, uma ergonomia que vai agradar a todo mundo. É um volante com uma boa empunhadura também, né? Ele é o mesmo volante que a gente encontra na Jeep, mas aqui com uma almofada central um pouquinho diferente, com a cabeça aqui da RAM. Esqueci qual que é o nome desse bicho aqui que eles usam. E o acabamento aqui também é muito bacana. Lembra que eu comentei com vocês que ele chega a ser até melhor do que os Jeeps em alguns aspectos? E olha, de fato ele é, mas ainda assim trazendo aquela sensação de robustez e rusticidade que é esperado de uma picape. Então, olha, visualmente tem esse visual um pouco mais pesadão, não é? Com essa parte prata aqui no centro, com a maçaneta aqui também, apesar de ser de plástico, com um visual um pouco mais metalizado. A gente tem aqui em cima acabamento em soft touch com essa simulação de costura. A gente tem aqui um espaço almofadado com inclusive uma espuma bem espessa, bem legal, com esse vinil aqui na parte de cima, com a costura. A gente tem um sistema de som premium aqui da Harman Kardon, que lembrando, é um equipamento de série aqui e na RT e um opcional na Rebel. E fora isso, né, essa resto aqui do painel também tem um jogo de texturas bem bacana, com uma textura de pele um pouco mais forte aqui nessa parte e uma textura um pouquinho mais lisa nas partes interiores. O próprio painel aqui também tem um acabamento bem legal, com a mesma textura de pele aqui nessa parte do centro, uma parte aqui de vinil nessa parte lateral também seguindo com a mesma costura, um pedaço de plástico, mas com um visual metalizado aqui em cima e toda essa parte aqui superior do painel também com aquele mesmo soft touch muito bacana. E a central multimídia e o console central com aquele acabamento de black piano que acaba arranhando um pouquinho, mas que traz uma sensação de, sei lá, um carro um pouco mais premium, digamos assim. E eu sei que gosto é algo muito pessoal. Talvez algumas pessoas se incomodem ou não gostem tanto do interior aqui da Rampage, esperando algo um pouco mais rústico, um pouco mais quadradão. Aqui até tem alguns elementos, como por exemplo essa parte central aqui um pouquinho mais quadrada, esse console, essa parte aqui mais quadrada do que nos Jeeps. Mas o fato aqui é que a gente tem um carro bem com interior de SUV, né? Um SUV muito bem acabado. É um pouco diferente do que a gente encontra, por exemplo, nas picapes médias, né? Como por exemplo a Ranger, que também é um carro bem tecnológico, mas que tem um visual um pouquinho mais robustão. Enfim, acho que são limitações aqui até mesmo do próprio tamanho do carro. Não dava para ter um console central muito maior, não dava para ter elementos muito maiores, senão o carro ia ficar com espaço interno um pouquinho limitado. Lá atrás vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que o principal ponto aqui que mostra essa sensação de carro de passeio e carro moderno aqui no interior da Rampage é exatamente o seu painel aqui de instrumentos e também a sua central multimídia, que são muito bons com alguns pequenos poréns. E a central multimídia aqui tem 12,3 polegadas nesse formato ultra wide, né? Então você percebe que ela é mais esticada aqui para o lado. É um pouco diferente do que a gente encontra nas outras Rams, que tem aquelas centrais verticais, mas eu acho que é uma central bem interessante, que usa o mesmo sistema operacional aqui, o Uconnect ou RAM Connect, sei lá, que muda o nome de acordo com a montadora, mas é o mesmo sistema que a gente encontra aqui nos carros da Jeep, nos carros da Fiat e dentro do grupo Stellantis e em vários outros carros, até mesmo na Maserati. É uma central multimídia bem rápida, então você percebe como que todos os controles aqui são bem rápidos. E basicamente o que a gente tem aqui é uma tela principal com alguns widgets personalizados aqui, onde você consegue colocar mapa, música e tudo mais. Uma tela de mídia, onde você consegue ver aqui o que está numa entrada USB, rádio ou então no espelhamento. Uma tela de conforto, onde você consegue ver as funções aqui do ar-condicionado, você consegue ter o controle aqui da velocidade, da direção e tudo mais. Lembrando que é um ar-condicionado de 2 zonas, então olha, se eu desligo o sync aqui, ó, eu consigo controlar os dois individualmente para cada um dos lados. Sistema de navegação integrado da TomTom, o mesmo que a gente encontra aqui também nos carros da Fiat e da Jeep. Dentro de veículos a gente tem aqui onde você vê a câmera de ré, que é uma câmera de ré com boa qualidade, inclusive o carro tem sensor dianteiro e traseiro. Algumas configurações bem básicas aqui de segurança, data e hora, sobre navegação, câmera, enfim. Aqui você consegue personalizar esses pontos. Uma tela de apps, onde você encontra basicamente link aqui para as funcionalidades. E aqui a gente também tem o espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay, que fica nessa posição bem interessante aqui. Nessa tela, inclusive, dá para ver como que a qualidade de imagem aqui é muito bacana,
com bons pretos, com boas cores, além, é claro, do ícone aqui de cima que você consegue ajustar. E aqui você consegue ligar hotspot Wi-Fi, você consegue ver também, mudar o usuário e fazer coisas aqui nesse sentido. Eu gosto bastante dessa central multimídia, eu acho uma central fácil de utilizar e que tem bastante funcionalidade. É claro, você não tem a opção aqui de colocar aplicativos personalizados, não é uma central multimídia onde você tem configurações super avançadas do carro, mas eu acho que cumpre muito bem o papel. E aqui você já tem também o pacote de serviços conectados, então você também tem um aplicativo de celular onde você consegue controlar algumas funções do carro. Lembrando que apesar de ter uma central multimídia grande, bem posicionada, a gente continua tendo bastante botão físico aqui também. Então todos os controles do ar-condicionado, alguns ícones aqui, alguns atalhos para as outras funções, botões multifuncionais no volante, borboletas para troca de marcha, enfim, comando do vidro aqui, do farol, perdão, aqui do lado esquerdo. É um carro que traz essa pegada de tecnologia, mas sem deixar de lado os botões físicos, o que, lembrando, sempre é o melhor cenário possível. E o painel digital aqui tem 10,3 polegadas e também uma quantidade de função bem interessante. E nessa tela aqui de 10,3 polegadas, né, a gente tem aqui um conta-giros do lado esquerdo, o velocímetro do lado direito. E aqui, inclusive, é legal mostrar como é um motor diesel, né? Então, a linha vermelha já começa aqui nos 4.000 RPM, é realmente bem baixo. Além dessa tela aqui, a gente também tem várias funções de computador de bordo. Então, clicando aqui para o lado direito, você consegue ver. Então, uma tela de assistente à direção, uma tela aqui de informação do veículo, onde você vê indicadores de consumo de combustível, e também essa tela aqui onde você consegue ver temperatura de refrigeração, do câmbio, do óleo e tensão de bateria. Tem também aqui nível de óleo, pressão direta dos pneus, um detalhe bem interessante, e também aqui o nível do Arla 32, que geralmente você vai juntar aqui, né, vai completar a cada revisão. Abaixo aqui a gente também tem um computador de bordo com percurso A e B. Tem também aqui informações de áudio, algumas mensagens, configurações básicas da tela aqui, e de volta aqui para a tela de direção, onde eu consigo clicar para o lado esquerdo e voltar para essa visualização principal. Além dessa visualização aqui, clicando nesse botão no painel, eu consigo ver uma visualização bem curiosa, onde o velocímetro fica pequenininho ali em cima, o conta-giros na parte de baixo, e a gente consegue personalizar cada um desses widgets aqui na tela. Eu acho essa tela confusa, é muita informação, as fontes inclusive ficam bem pequenas aqui, é um pouco difícil de ler. E para mim, no final das contas, a melhor tela sempre vai ser essa aqui, ou então com alguma das informações do carro, como por exemplo o consumo. Eles mexeram em alguma coisa aqui nessa tela e as animações elas estão um pouquinho mais rápidas do que eu me lembro delas serem anteriormente. Mas elas continuam sendo um pouquinho lentas em alguns casos, como por exemplo essa troca aqui entre um painel e outro, e essa troca aqui entre os dois estilos do painel. Eu não acho que esse painel digital fica muito atrás do que a gente encontra em outros carros aqui no Brasil. Inclusive, acho que ele é um dos painéis bons aqui em termos de função. Mas a qualidade da tela mesmo, do display, nem se compara à qualidade que a gente tem aqui na central multimídia. E essa questão das animações serem um pouco lentas passa uma sensação de um painel um pouco letárgico, antigo, lento, enfim. Não acho que seja um grande ponto de destaque aqui, apesar de que a quantidade de funções que você tem nesse painel aqui realmente é muito, mas muito bom. E como hoje é padrão em todas as caminhonetes desde uma estrada, a Rampage é uma picape de 4 portas para 5 passageiros. E o espaço aqui traseiro não é exatamente um dos pontos fortes aqui. Mas uma coisa interessante é que ela abre o vidro traseiro até o final, e a abertura da porta até que não é das piores, considerando o espaço limitado que você tem aqui, né? Então, você vê que o ângulo de abertura é muito bom, mas aqui você tem um espaço grande, né? Toda essa traseira, essa coluna C aqui dela, acaba limitando um pouquinho. Para você entrar, não tem muito trabalho, não é muito difícil. Apesar de ser uma picape alta, ela nem se compara às picapes médias, por exemplo. E a acomodação traseira aqui, na hora que você olha em espaço, é bem ok. Então eu tenho um bom espaço para minha cabeça, eu tenho 3 dedos entre meu joelho e o banco da frente, e o espaço aqui para o meu pé embaixo do banco dianteiro é muito bom. Mas isso não significa que o espaço traseiro aqui seja exatamente confortável. E o problema aqui da Rampage é principalmente o seu assento. O encosto é muito vertical, então você não consegue ficar numa posição lateral muito confortável. E o assento ele é muito plano, então faz com que sua perna escorregue um pouquinho.
Por mais que aqui a gente tenha um carro que é significativamente largo, né? Então, olha, tem um bom espaço para 3 pessoas. Inclusive, os ocupantes aqui do meio, do lado, também podem usar esse bom apoio de braço aqui na parte central. Ele é um apoio de braço pequeno, né? Ele não é muito longo, mas repara, ele fica numa altura muito boa e exatamente na mesma altura que meu braço fica aqui encostado na porta. Enfim, é um carro, é um picape, não dá para esperar grandes coisas aqui, mas realmente eu acho que falta um trabalho melhor aqui no assento. Se esse mesmo banco tivesse uma inclinação um pouquinho maior na parte da frente, eu teria um apoio melhor aqui para minha perna. E o encosto, ele poderia ser, sei lá, 1 ou 2 centímetros um pouco mais deslocado na frente, que limitaria um pouco o espaço para minha perna, olha, esses mesmos 2 dedos aqui para frente, mas faria com que eu ficasse numa posição um pouquinho mais relaxada. Eu sei que não tem solução fácil aqui, né? O espaço é limitado, a prioridade são os ocupantes lá da frente, e uma caçamba aqui de quase 1000 litros também limita um pouquinho as possibilidades aqui de packaging aqui na parte de trás, mas eu sinto falta. Inclinação do assento, inclinação do banco poderiam fazer toda a diferença. E quando o assunto é o acabamento, também foram feitos alguns pequenos erros, né, decisões que eu acho que não combinam com o perfil do carro. Então, olha, essa parte central aqui continua toda sendo almofadada com um soft touch bem bom, né, com uma parte almofadada boa. Mas aqui em cima, onde lá na frente é em soft touch, aqui vira um plástico duro. E essa parte aqui, onde tem um efeito metalizado, prata lá na frente, também vira apenas um detalhe preto. Eu acho que são cortes comuns que a gente encontra aqui no Brasil, mas se tratando de um carro que custa quase 300 mil reais e que quer passar essa impressão de um carro mais premium, eu acho que são pequenas mudanças que eles poderiam fazer aqui para fazer com que o carro passasse ainda mais a impressão de ser um carro luxuoso. Mas bom, acho que de pormenores é apenas isso, porque a gente tem iluminação aqui na parte de trás e a gente também tem alças de teto, inclusive com os ganchinhos aqui, ou seja, é um carro cômodo para viajar aqui atrás. E é claro, como é de se esperar, saída de ar traseira, mas apenas com 2 zonas de ar-condicionado, então a gente não tem uma terceira zona exclusiva para os passageiros aqui de trás. E aqui a gente também tem 4 portas USBs, 2 portas USB-C e 2 portas USB-A. Bom, mas se você é seguidor aqui do Drive-On e assiste os nossos vídeos há bastante tempo, provavelmente o que vocês viram aqui não é muito diferente do que a gente já tinha falado na nossa avaliação da Rampage RT. Mas o que muda bastante é a sensação no volante. E afinal de contas, esse novo motor 2.2 fez diferença na prática? Mais potência, mais torque, menos consumo, nova calibração do câmbio, mudou bastante coisa, viu? Bora aqui pro lado de dentro e eu conto um pouquinho mais aqui pra vocês. Para você dar partida aqui na Rampage, né, você usa a chave presencial dela. E vale lembrar que é um carro que não tem sistema start-stop, pelo menos não nessa versão diesel, a versão a gasolina tem. Então acaba que quando o motor está ligado, você sente constantemente uma leve vibração de diesel. É um motor muito bem isolado. E junto dessa leve vibração, assim que você pisa no acelerador, você também ouve aquele barulho, aquele drrrr de motor diesel, né? Vou parar aqui para vocês verem, ó. Vou fazer silêncio para vocês conseguirem perceber, ó. Eu pessoalmente não me incomodo com esse barulho do diesel. No vídeo aqui eu realcei o barulho para ele ficar ainda mais perceptível. Inclusive acho que esse pequeno ruído que ela passa aqui dá uma personalidade a mais para o carro, uma coisa que eu acho que faz sentido nessa categoria, né? A própria marca Ram, ela quer passar essa coisa mais de robustez, de força e tudo mais, e eu acho que o barulho do diesel combina bastante com esse perfil. Mas não é, de novo, não é definitivamente um carro barulhento, é realmente um ruído bem controlado e a vibração também é bem controlada. Aqui, olha, nessa rua mais esburacada, dá para perceber como que a direção ela transmite bastante aqui os movimentos do solo aqui para dentro, mas ao mesmo tempo não passa pancadas. Eu acho que ela é muito comunicativa, mas sem grandes exageros. E o acerto de suspensão propriamente dito, né, de buracos, quebra-molas e tudo mais, é simplesmente absurdo. É realmente muito bom.
Então, é um carro que passa, de novo, essa sensação de robustez, de picape grande, de força, sem ter aqueles problemas de carro de carga, carro muito de trabalho, com suspensão que pula, muito áspera, coisas do tipo. Aqui agora nesse pedaço, é interessante para mostrar para vocês aqui também como que ela passa em quebra-mola. E esse talvez seja um dos grandes destaques aqui da Rampage. Olha, vou até dar um espacinho aqui pro carro da frente, para conseguir passar um pouquinho mais rápido ali no próximo. Mas ó, tô esperando aqui, vou acelerar. Não pisei fundo, o carro já teve um bom desempenho. Vou passar no quebra-mola aqui a 40 por hora. E cara, ele passa muito bem. Ele não tem aquela sensação de despencar a frente, de pular a traseira, coisas que são bem comuns aqui entre as picapes. Então, enfim, sensação de robustez, suspensão bem ajustada. Bora falar agora sobre o motor. É um motor a diesel, e o motor a diesel ele tem algumas características diferentes dos motores a gasolina, etanol, flex e tudo mais. São motores que entregam bastante torque em baixa rotação, mas que não tem um grande espaço de rotação funcional, né? Então, você vai perceber que o câmbio aqui de 9 marchas, ele sabe muito bem trabalhar com isso, né? Então, ele vai manter as rotações ali por volta dos 3.500 nas trocas, e na hora que você pisa um pouquinho mais forte, ele chega ali até os 4, ó, trocou a 3.700, por exemplo, aqui. Então, ele sabe usar esse espaço de bom torque. Mas exatamente por aqui você ter muita marcha, você não tem aquela sensação de um motor estagnado, que parece que está enforcado. Aqui não, aqui você tem um motor que vai desenvolver super bem em baixas rotações, como todo diesel é. E na hora que ele começar a entrar naquela parte onde o diesel não performa bem, que é por volta ali dos 4.000 RPM, pum, ele já troca de marcha, já te joga na próxima marcha, que vai te encaixar ali por volta dos 2.500, 2.700. Então você sempre vai ficar naquele espaço ótimo ali de rotação. Qual que é o lado negativo disso? Por ter muita marcha, você acaba tendo uma sensação de um carro um pouco confuso em algumas situações. Por conta da potência um pouco maior e do torque maior aqui desse novo motor 2.2, isso acaba incomodando um pouco menos do que a gente encontra nas outras aplicações desse câmbio. Seja no motor 1.3 Flex, que a gente encontra lá no Renegade 4x4, ou no antigo 2.0 turbo diesel que a gente encontra praticamente aqui em toda a linha. Mas enfim, ele melhorou esse ponto de ser um câmbio enforcado, de parecer um pouco confuso, porque ele tem mais potência, mais torque. Então ele exige menos trocas de marchas. Ainda assim, é um cobertor curto. A quantidade maior de marcha faz com que você tenha marchas mais próximas, uma sensação de suavidade maior nessas situações, mas é claro, você acaba tendo um câmbio que tem que pensar um pouco mais sobre qual marcha colocar, e nem sempre, por mais que seja um câmbio cada vez mais esperto, a Stellantis tem trabalhado bastante nisso nos últimos anos, ele não vai saber lidar com 100% das situações. Falando sobre sensação dos pedais, o pedal do freio aqui é um freio muito bem dosado. Ele exige que você pise com um pouco mais de força para frear, mas eu acho que isso combina com a personalidade do carro, então ele não é um freio super responsivo, mas também é um carro de 2 toneladas, então nem é de se esperar isso. E olha que ponto legal, vou frear forte aqui para vocês verem. Olha como que a suspensão não joga. Apesar de ser uma picape, apesar de ser um carro pesado, na hora que você freia forte, ele não tem aquela embicada na dianteira que a gente encontra em alguns carros. Então, de novo, um sistema de suspensão muito bem ajustado e um sistema de freio que é bem dosado, apesar de exigir essa pressão um pouco maior. Quando o assunto é acelerador, aqui você tem um acelerador que não tem aquela sensação de delay que a gente encontra em alguns carros, mas ele também não é um acelerador rápido. Então você precisa de pisar durante um pouco mais de tempo. A sensação que você tem aqui é um pouco de um turbo lag, mas eu acho que é mais sobre o conversor de torque do câmbio do que de fato aqui do turbo. Então você pisa um tempinho, você ouve o barulho do carro, parece que ele está enchendo o motor para reagir, e aí ele vai.
Mas enfim, eu acho de novo que isso é mais uma impressão por conta do conversor do que de fato por conta aqui do acelerador, de turbo lag, qualquer coisa desse tipo. Mas a sensação geral que fica aqui na Rampage é de um carro muito, mas muito bem ajustado em termos de direção. Então, uma boa direção que transmite um pouquinho de impacto, mas muito precisa. Uma excelente suspensão, que aqui realmente não tem pormenores para falar. Um motor que é um motor diesel que traz todas as características positivas e negativas encontradas em motor diesel, mas aqui um motor diesel muito melhor do que a gente tinha no 2.0 e consegue lidar muito melhor com o seu câmbio, que é talvez o calcanhar de Aquiles, é um câmbio pesado, pouco responsivo, mas eu acho que agora com esse motor ficou muito mais bem ajustado. E para coroar isso tudo, vem exatamente o consumo de combustível. E como foram os números que a gente encontrou aqui nesse carro? A gente ficou uma semana aqui com a Rampage, não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma viagem longa, apenas trechos curtos de estrada, mas na cidade a gente andou bastante, a gente conseguiu perceber como que é o comportamento dela em diversas situações. Pensando no consumo na cidade, em um trânsito mais pesado, então um trânsito de dia de semana, ruas de bairro, um pouco de avenida, ar-condicionado ligado, pode esperar algo aí na faixa dos 6 km por litro. Esse consumo talvez seja o menos positivo aqui da Rampage. Talvez o ponto que acaba cobrando o seu preço aqui é a ausência de um sistema start-stop. Por ser um carro pesado e que tem essa necessidade, essa dificuldade maior para sair da imobilidade, ele acaba sofrendo um pouquinho nessas situações e o start-stop ajudaria a melhorar um pouquinho o consumo no anda e para na cidade. Mas enfim, 6 km por litro continua não sendo um consumo ruim. Passando para um consumo médio, então aqui ainda ruas de bairro, mas pegando um pouco mais de avenida, um pouco de ar, um pouco sem ar. Um consumo realmente mais do dia a dia. Pode esperar algo aí na faixa dos 10 km por litro. Um consumo que para um carro de 2 toneladas eu achei bem razoável. Chegando a alcançar os 16 km por litro em consumos em trajetos um pouco mais leves. Então pegando algumas vias expressas, algumas avenidas sem trânsito, menos ruas de bairro. Bem um trânsito de final de semana sem muito anda e para. 16 km por litro, inclusive, vale lembrar que é um consumo muito bom até para carro compacto. Lembrando que lá, geralmente com gasolina e aqui com diesel, que costuma ser até um pouquinho mais barato. Por fim, passando ali para uma via expressa, pode esperar um consumo aí na faixa dos 22 km por litro. Eu acho que essa é a situação exatamente aonde esse conjunto mecânico aqui da Rampage brilha, e brilha muito. Porque a gente está falando de um carro com muitas marchas, então vai conseguir manter ali as rotações bem baixas, que vai rodar ali sem muito atrito, então, é claro, a capota marítima ajuda um pouquinho aqui em relação a isso. A própria altura do solo de 22 centímetros, que não é tão grande assim para uma picape, também vai ajudar. E também um motor que vai priorizar essas baixas rotações, esse bom torque, enfim, uma situação onde ela brilha com força. Na estrada a gente não conseguiu testar o carro aqui em períodos mais longos, mas a gente já está aqui com a gravação marcada do novo Commander com esse mesmo motor 2.0 turbo diesel. Um carro que tem um peso muito parecido aqui com a Rampage e também números de consumo bem parecidos quando a gente olha no Inmetro. Então, essa avaliação da estrada pode cobrar que a gente vai lançar aqui daqui a alguns meses no canal. Mas no fim das contas, eu acho que a Rampage é um carro muito, muito gostoso de dirigir. Eu pessoalmente ainda ficaria com o motor a gasolina, eu gosto mais do funcionamento dele, mas assumo que o bom consumo de combustível aqui dessa versão diesel me faz balançar. E até o próprio fato dela ser cerca de 10 mil reais mais barata do que a versão a gasolina também chama um pouquinho mais atenção. Enfim, duas ótimas opções aqui de conjunto mecânico, e se antes o 2.0 turbo diesel deixava a desejar, definitivamente agora não é mais um problema. Chegado ao fim aqui da nossa volta com a Rampage Diesel, hora de falar os já tradicionais pontos positivos e negativos dessa picape brasileira. E olha, o primeiro ponto positivo aqui não poderia ser outro, que é exatamente o seu novo motor 2.2. Um grande acerto aqui do grupo Stellantis, não só de trazer aqui para a Rampage, mas para toda a sua linha. Um motor que é melhor do que o 2.0 em todos os aspectos. Se o 2.0 era econômico, aqui ficou ainda mais. Se o 2.0 já tinha um bom torque, aqui ficou com ainda mais torque. E se o 2.0 deixava a desejar ali em potência, aqui o desempenho ficou muito melhor. É claro, ele continua não sendo um carro perfeito, ele continua tendo ali o câmbio de 9 marchas, que não é um expoente de suavidade, um expoente de leveza,
que acaba puxando esse carro um pouquinho para trás, mas enfim, um motor agora que está super em linha com o que a gente encontra nos melhores motores a diesel no Brasil. Segundo ponto positivo aqui dele, sem dúvida alguma, é o acerto de suspensão. Uma picape que não tem rodar de picape, uma picape que tem rodar de SUV médio, e inclusive melhor do que a gente encontra em Compass e Commander, que são os seus parceiros aqui, seus irmãos de plataforma. Um dos melhores ajustes de suspensão que a gente tem aqui no Brasil, não só entre as caminhonetes, mas entre todos os carros que a gente tem aqui. Muito bom em quebra-mola, muito bom em buraco, não pula e ainda você consegue levar 1 tonelada de carga aqui na caçamba. E o terceiro ponto positivo aqui é o seu excelente projeto. Aqui, de verdade, deixa a síndrome de vira-lata de lado, porque esse aqui é um projeto 100% nacional e muito, mas muito bom. Um carro que conseguiu pegar uma colcha de retalhos de um motor antigo, de um câmbio pesado, de uma carroceria aqui inédita, mas com uma plataforma antiga, enfim, juntou um monte de coisa que não era para dar certo e deu muito certo. Um carro que tem um conjunto muito coeso e realmente uma joia de engenharia. Mas é claro que aqui nem tudo é positivo, e a Rampage também tem seus pontos negativos, sendo que seu primeiro ponto negativo é exatamente o seu espaço traseiro. A caçamba é grande, a capacidade de carga é boa, o conforto na frente é bom, mas os passageiros da segunda fileira acabaram sofrendo um pouquinho. E aqui o espaço é limitado, mas eu acho que o problema é principalmente da forma com que o assento e o encosto do banco funcionam, que façam que você não tenha um bom apoio para a perna e acabe ficando muito em pé no torso. Ou seja, não é um carro bom para você levar passageiros durante muito tempo, mas um excelente carro para você viajar com 2 pessoas. E o segundo ponto negativo aqui é exatamente o seu preço. Olha, eu acho que o problema aqui não é custo-benefício. Pensando no que você leva, o preço da Rampage até que está bem justo. Você paga menos aqui do que você paga na maior parte das picapes médias em suas versões intermediárias, levando bem mais equipamento e muito mais conforto. Mas quando você olha para as suas 2 únicas concorrentes no mercado nacional, seja a Ram ou a Maverick, esse carro é caro, é bem caro. De novo, o problema aqui não é custo-benefício. Aqui você tem um motor a diesel que você não tem na Maverick, aqui você tem muito mais equipamento, muito mais conforto do que você tem nas outras 2, mas não deixa de ser um carro significativamente caro. É a segunda vez que a Ram Rampage passa aqui pelo Drive-On. E é a segunda vez que esse carro nos conquista, mas nos conquista de uma forma muito profunda. Eu pessoalmente não sou muito fã de carro alto. Por mim, inclusive, eu gostaria de carros pequenos e baixos, mais esportivos. Mas a Rampage me faz esquecer tudo isso. E para quem gosta de dirigir, esse carro é uma das opções mais interessantes que a gente tem. Uma verdadeira joia, não só do nosso mercado nacional, mas da engenharia brasileira. Um carro muito, mas muito bem desenvolvido. É claro, ele tem as suas limitações. Se você quer um veículo de carga, talvez ela não seja a melhor opção. Você pode ir para uma estrada ou então para uma picape média nas suas versões básicas. Também não é um carro muito feito para o off-road pesado. Talvez um veículo feito sob chassi seja uma opção melhor. E também não tem um espaço traseiro tão legal. Então se você for andar com 5 pessoas ali constantemente, realmente a Rampage não é o carro para você. Mas tirando esses usos que, digamos, são usos um pouquinho mais específicos, a Rampage é um carro muito legal. Para você que mora na cidade e gosta de ir para o sítio de vez em quando, para você que gosta de pegar a estrada com 2 pessoas, para você que muitas vezes mora na roça, mas quer um carro mais confortável, para você que está procurando um carro gostoso de dirigir, para você que está procurando um carro econômico, a Rampage é realmente uma picape que conquista. Ela é cara, ela é bem mais cara que as concorrentes, mas definitivamente você vê para onde que esse dinheiro está indo. E a Rampage nos deixa, inclusive, com um gostinho na boca de entender um pouquinho de qual que foi o tratamento que a Ram fez para o desenvolvimento da Dakota. Se aqui na Rampage eles fizeram a Toro virar um carro muito melhor, será que lá eles fizeram a Fiat Titano também virar um carro muito melhor? Bom, essa dúvida fica aí com a gente e a gente promete trazer a Dakota aqui nos próximos meses para testar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo sábado, meio-dia no Drive-On ou nas quartas-feiras lá no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.